Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. A missão. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria a cumprir. Havia renascido entre os homens para atender a elevado ministério. Cultivaria bênçãos de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Pacheco regozijou-se, chorou de júbilo. Viu-se, por antecipação, à frente de grandes massas de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. E, desde então, passou a esperar a ordem direta do céu para execução do sublime mandato de que era portador. Afeiçoado à consoladora doutrina dos Espíritos, revelou, em breve, adiantadas possibilidades mediúnicas que mobilizou, um tanto constrangido, a serviço do bem. Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados e indagadores, sempre férteis entre os vivos e os mortos. No entanto, tentaria. Aguardava a missão prometida repleta dos galardões da evidência. Recebê-la-ia confiante. Dentro de alguns meses, contudo, o rapaz denunciava imensa fadiga e, ao termo de apenas 2 anos, o soldado arreava a mochila. Afastou-se do grupo que frequentava, silenciou, recolheu-se à vida pacata, onde não lhe surgiam aborrecimentos. Para que outro mundo, além do oásis que a esposa querida e os filhos carinhosos lhe ofereciam? Para que outra ambição, além daquela de assegurar, no pé de meia, o futuro da família? Lia notícias do movimento que o interessara antes e amava a boa palestra de gabinete. De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir-lhe opinião, com referência à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava, solene, sobre a imortalidade da alma. Relacionava as próprias experiências e rematava sempre. Os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tenho grande missão a cumprir. Oh, e por que se afastou assim? Era a pergunta invariável que lhe desfechavam a queima-roupa. Cruzava os braços e informava em tom superior. As ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Imaginem que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Muitos desejavam saber, por meu intermédio, em que zona comercial estariam situados os negócios mais lucrativos. Outros buscavam informações alusivas a tesouros soterrados. Inúmeras pessoas procuravam comigo recursos para ocultar delitos graves ou tentavam converter entidades espirituais em agentes comuns de polícia barata. Eu era assediado, impiedosamente, para esconder crimes ou desvendá-los. Devia funcionar como medianeiro entre maridos e mulheres briguentos. Consertar existências fracassadas por desídia dos próprios interessados. De outras vezes,
frequentadores de minha roda exigiam que eu desse conta de seus parentes desencarnados. Perdi o sossego em casa e na rua. Os amigos e familiares conspiravam amorosamente contra minha paz, a título de praticarmos a caridade. E, nas ruas, fileira crescente de necessitados e curiosos se punha invariavelmente à minha espera. Pacheco interrompia-se, pigarreava e prosseguia. E, na associação dos próprios companheiros, a vaidade acendia fogueiras difíceis de tolerar. A discórdia lavrava entre todos. Ninguém pretendia servir. Todos buscavam mandar e controlar. A obediência a Jesus e aos bons espíritos era mandamento para a boca. O coração andava longe. Os diretores indispunham-se reciprocamente, por questões mínimas. Os irmãos abusavam da faculdade de analisar. Como ser útil à organização de semelhante jaez? Ninguém buscava a verdade cristalina. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a eles, às suas necessidades, aos seus casos. Diante de tudo isto, o narrador silenciava, reticencioso, e a conversa se reajustava noutro rumo, porque, efetivamente, a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. A vida, contudo, seguiu o tempo, renovando-se dia a dia, e o inteligente desertor jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido. As experiências nevaram-lhe os cabelos, os invernos vencidos enrugaram-lhe a face, a morte arrebatou-lhe a companheira, o mundo pediu-lhe os filhos. Sozinho agora, de quando em vez procurava antigos companheiros de fé e perguntava ao fim de longa palestra: e a missão aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias, até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo, premido pela angina. Desencarnado, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição, singularmente enfraquecidas. Cambaleava, hesitante, até que, um dia, viu Ricardo à frente dele. Ajoelhou-se confrangido e indagou em lágrimas: ó, meu benfeitor, e a missão que me prometestes? O interpelado sorriu, triste, e exclamou: pudera, fugiste no instante preciso. Que? Fez o infeliz apalermado. Sim, tornou o amigo, a possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezaste. Pacheco pranteou, referindo-se à incompreensão dos homens e às infindáveis querelas dos companheiros. Ricardo, porém, revidou sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregasse anjos e santos. Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante da revelação divina. Entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral se alguém não contribuir no áspero serviço da iniciação? Que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer
para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna? A missão da luz é espancar as trevas. A glória do bem é vencer o mal com amor. O infeliz gritou em soluços. Por que teria de compreender somente agora? Ricardo, imperturbável, informou. Não desesperes. Suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo e, quando estiveres no círculo da carne, novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Luz acima. O anjo servidor. Quando o anjo servidor, em trabalho inadiável, alcançou o pátio repousante, onde se aglomeravam desencarnados diversos, olhou de relance para ver se descobria alguém que com ele cooperasse na tarefa que o deslocava do céu. Necessitava de companheiro recém-vindo da terra e, aproximando-se das almas recentemente desembarcadas no além, procurou, lesto entre elas, o colaborador nas condições exigidas. Explicou seus objetivos em poucas palavras e dirigiu-se a cavalheiro de semblante grave, perguntando: Meu irmão, quais são os teus planos? Estou aguardando a minha entrada no banquete divino, redarguiu o interpelado sem cerimônia. Fui católico apostólico romano, servi a diversas congregações, jamais perdi a Santa Missa, confessava-me regularmente, recebi centenas de vezes a sagrada partícula, extasiado e feliz. Respeitei os sacerdotes e beijei reverente o anel dos meus pastores. Distribuía esmolas pela conferência a que me filiara. Honrei a memória dos santos com dilatadas penitências. Fixou o horizonte distanciado, persignou-se e rematou: Louvado seja o Senhor, que me salvou pelo mistério do Santíssimo Sacramento. Entrarei contrito na corte celeste. Aleluia, aleluia. O emissário de mais alto aprovou-o com um gesto silencioso e passou adiante. Pousando a atenção noutro recém-desencarnado, indagou: Amigo, que esperas por tua vez? Eu, suspirou, busco a herança de meu Deus. Vivi na religião reformada, guardei a fé acima de tudo. Nunca faltei aos meus cultos. Fiz a leitura diária da Bíblia. Enquanto estive na terra, defendi os ideais evangélicos ardorosamente. Fui combatente de Cristo, condenando-lhe os inimigos. Contava com a remuneração dos meus serviços no juízo final. No entanto, reconheço hoje que a minha glória pode ser apressada. Habitarei à direita de meu Senhor para sempre. O anjo fez sinal de aprovação e passou a um terceiro. Que aguardas, irmão? Interrogou ele.
Radiante, o novo interlocutor observou: fui espiritista, preparo-me gostosamente para a jornada em demanda dos mundos felizes. Doutrinei os espíritos das trevas, pratiquei a caridade em todos os setores, fui simples e paciente. Em tempo algum estive ausente das minhas sessões. Cultivei a pregação sistemática dos princípios que abracei em nome de Deus. Confiei-me invariavelmente aos bons espíritos. Agora, como é natural, entrarei na posse dos meus bens eternos. O missionário angélico aprovou-o igualmente e auscultou o seguinte: que projeto traçaste, amigo? Inquiriu atencioso. Eu? Gaguejou o companheiro a quem se dirigia, para exprimir-me com verdade. Nem eu mesmo compreendo minha presença entre os justos e piedosos. Fui trazido a este recinto constrangidamente. E, em pranto mal contido, acrescentou desapontado: fui ateu por infelicidade minha, não admitia a sobrevivência da alma. Não sei, francamente, se cheguei a praticar algum bem no mundo. Apenas busquei sempre a execução dos meus deveres de humanidade, atendendo às diretrizes da reta consciência. Procurei levantar os fracos e os abatidos e proporcionar ensejos de aprendizado e serviço a ignorantes e ociosos, como se eu fizesse a mim mesmo, sem nenhum propósito de ser recompensado na paisagem que me surpreende. Tantos sofredores, porém, encontrei no caminho terrestre, e tanto trabalho vi no planeta, aguardando braços fortes e generosos que, sabendo hoje da existência de uma justiça misericordiosa e infalível no céu, muito me envergonho da descrença que adotei na terra, embora procurasse lutar para ser um homem digno, e se me fosse concedido formar algum projeto, devo assegurar que meu único desejo é regressar à terra e cooperar mais ativamente na felicidade dos nossos semelhantes. Com surpresa, o anjo abraçou-o e convidou-o a segui-lo, esclarecendo: sim, vamos, todos os que permanecem neste átrio de repouso merecem a bênção divina. O católico, o reformista, o espiritista e o incrédulo, suscetíveis de serem erguidos até aqui, foram homens de elevada expressão na melhoria do mundo. Todavia, para servir imediatamente ao meu lado, prefiro o irmão que não tenha o pensamento prisioneiro do salário celestial. Preciso de um cooperador liberado das complicações de pagamento. A conta prévia costuma dificultar o trabalho. E, sem mais delonga, desceu em companhia do ex-materialista, a fim de atender a serviço urgente na terra.